ele estará disponível no nosso canal do YouTube. Então, caso você queira rever esse treinamento, ele estará disponível no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, bem-vindos e em breve nós já iniciamos. Muito bem, bem-vindos aqui à nossa apresentação de hoje. Queria agradecer aqui a apresentação que será feita pelo nosso querido Júlio Membrado, que é o nosso guia lá na Europa, né? Que sempre fala com muita propriedade sobre os destinos. Hoje, agradecer a presença do Félix Herban, nosso diretor lá da Trabax, lá em Madrid, está lá guardadinho em Toledo, né? E assim como eu estou aqui em São Paulo também. Enfim, gente, agradecer muito a presença de vocês todos, a participação nessa apresentação. São destinos que nós já fizemos apresentações anteriores, com o Júlio mesmo, né? Fizemos toda a parte das cidades imperiais e depois fizemos aquela viagem pela Áustria, né? Saindo de Viena, Salzburgo, Tirol. Então, o roteiro de hoje é mais ou menos parecido com isso, agregado a esses mercados de Natal. São duas saídas que nós temos, uma em novembro, final de novembro, outra comecinho de dezembro, que está visando visitar todos esses mercados de Natal maravilhosos que tem em todas essas cidades que nós vamos passar, Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Salzburgo, enfim. Munique, né, terminando em Munique. Então, uma viagem magnífica por um lugar belíssimo e agregando a visita a esses mercados de Natal. Tá bom? Então, vamos deixar o Júlio agora tocar a coisa. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Léo, pera aí rapidinho. Eu vou iniciar lá no Face e vou iniciar a gravação, tá? Desculpa, eu não iniciei ainda não. Só vou iniciar o Facebook aqui. Pera aí. Beleza, Tamas, vamos, assim que tiver, você já avisa. Félix, quer falar alguma coisa? Aproveitar? Fale aí, Félix. Tá sem som. Rapidinho. Agora. Edson acabou de entrar aqui. Bom dia, Leonardo, obrigado. Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui desde Toledo. Tudo bem? Pode então, eu queria mostrar... Bom dia, Dinho. Eu queria reforçar um pouquinho suas palavras, Leonardo, porque efetivamente, além de que o roteiro já foi feito pelo Júlio, hoje o foco será diferente porque nós temos incluído as visitas dos mercados de Natal. O que quer dizer que é um grande valor agregado, é uma visão diferente do mesmo roteiro, planejado para duas datas de saída, efetivamente, no final de dezembro, no final de novembro, no início de dezembro, tá? E, logicamente, com aquela visão diferente de olhar como vive a gente aquela questão do Natal. Não somente para fazer compras, sino para ver como é a vida em Natal nessas cidades. Porém, estava o Edinho por aqui, né? Edinho, bom dia. Bom dia, Félix. Bom dia, Léo. Estão me ouvindo? Opa! Agora sim. Bom dia. Você está no paradiso, né? Está no paradiso aí com as folhas aí no fundo. Não, mas é porque eu tô em Vitória. Por isso? Você já sabe, né? Mas vê que o paraíso está chovendo bastante, viu, hoje? Bom, é necessário, a chuva é necessário sempre, né? Para o campo, para tudo. E vocês aí em Madrid? Júlio também, bom dia a todos os agentes que nos acompanham. Deve estar um calorão danado aí na Espanha, não? Tá mesmo, sim. Imagino. Vou iniciar a gravação aqui, tá bom? Tá ok. E aí, Léo, você tá em São Paulo? Estou aqui tá fresquinho. Graças a Deus, está aqui mais ou menos com temperatura de primeiro mundo. Embora lá no primeiro mundo esteja calor agora, né? Exatamente. Bem, aqui em Toledo estamos 38.
Uau! Quentito. 38. Caliente. Nem os pássaros estão na rua, está todo mundo. Todo bajo sombra. Tudo guardado, sim. Muito Mas bem. que bom. Mas olha só, pessoal, então vamos começar. Tama já iniciou a gravação, estamos com um bom número aí de pessoas. Só lembrando a todos vocês que nós temos um chat aqui ao lado da apresentação. Então, perguntas podem ser mandadas pelo chat. Eu vou pedir para que todos desliguem o microfone e desliguem a câmera da apresentação do seu monitor, porque aí fica melhor a apresentação, fica de mais qualidade. No final, a gente faz um ping-pong. Nos acompanha hoje, como sempre, o nosso querido decano aí, o Leonardo Coutinho, que é nosso diretor de Europa, que está guardadinho lá em São Paulo, pelo no mútil, né? Porque São Paulo já começou a liberar, mas ele ainda está ainda guardado. Então, mas eu paguei os negócios lá já. Entendi. Temos também o Félix, que é o nosso diretor lá em Madrid, e o Júlio, que é o nosso guia, que você já conhece, que tem andado conosco aí por alguns destinos na Europa, no Marrocos, enfim, algumas partes aí, é um dos nossos guias lá na Europa. Essa região que o Félix estava falando, desse programa que é muito bacana, que é um programa de pós-pandemia, um programa aí que vai visitar essa parte leste da Europa, com os focos... Com a Alemanha sim, também. Com a Alemanha também, e com foco nos mercados de Natal. Eu já passei por essa região no período do Natal, não no Natal em si, mas o que antecede é o período que a gente está indo, e realmente esses mercados são, para mim, um barato. Eu sou apaixonado pelo Natal, sou suspeito a falar de Natal, porque para mim, Natal é o ano inteiro, então, nesse período, naqueles mercadinhos, e a gente que gosta de comer, então, cada doce mais gostoso que o outro, as castanhas melhores ainda, enfim, tem muita coisa bacana. E o programa, ele é um programa abrangente, porque ele pega não só a Alemanha, mas também pega aqueles países bem interessantes do leste europeu, que aí faz um contraponto, complementa bastante. E como eu falei, é um programa pós-pandemia. Eu já me considero praticamente em dezembro, final de novembro e dezembro, a gente já passou com certeza por tudo isso, e a gente vai poder oferecer um programa de alto astral, com um clima muito bacana, que é o que o Natal nos remete, a um clima de recomeço. Então, que a gente recomece muito bem pelos mercados de Natal da Europa. Júlio e Félix, então a palavra é sua, e aí você encaminha para o Júlio. Enfim, boa apresentação para todos nós. Tá, obrigado, Dinho. Não, somente uma questão para suas palavras. Destacar que nós, neste roteiro de mercados de Natal, uma das grandes diferenças, além da visita dos mercados, é que nós vamos pernoctar, vamos dormir em Salzburgo. Tá? E isso, logicamente, dá uma magia também dentro do roteiro, porque sabem que normalmente o roteiro dorme em Zurique, Suíça, mas dormindo também naquela cidade onde vem o ambiente também de muitos filmes, além de Natal, é uma questão também mágica. Porém, agora vamos viajar, vamos com a magia de Júlio. Júlio, bom dia, tudo seu. Bom dia, Félix, e bom dia a todo mundo. Primeiro vou compartilhar a tela. Momento. Pronto, acho que vocês já estão me vendo. Tá. Então, em segundo lugar, eu vou pôr, como sempre, o alarme. E muito obrigado por me passar a palavra. Bom dia, Brasil. Hoje eu vou tentar mostrar para vocês esse roteiro, que é uma grande novidade de 2020, como o Edson disse, tomara que seja nosso primeiro roteiro pós-pandemia. Porque realmente é uma coisa que vale a pena, feita com muito carinho, muito especial, conhecimento de Félix e outros trabalhadores da Trabax. Eu acho que é um programa que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Porque a gente pega o melhor do roteiro, que é Cidades Imperiais,
na data mais bonita para visitar, hein? Já o Edson disse que o Natal nessa região da Europa é uma coisa especial e espero que com minha fala vocês possam realmente compreender que é uma coisa maravilhosa mesmo. Eu não sei se eu fiz esse roteiro já com vocês, eu fiz em espanhol várias vezes com outras agências. A maior parte do ano eu passo fazendo essas cidades mesmo, que vocês podem encontrar aí na revistinha da Ancoradouro, que chama Maravilhas da Europa ou Cidades Imperiais. É aqui onde eu passo a grande parte do ano e realmente eu acho que não tem um período mais especial. Vou começar já de uma vez, vamos ver se a gente pode viajar, mesmo que seja virtualmente. Bem, esse dia nós estamos saindo 2 vezes por enquanto, tomara que encha, vocês consigam vender muito, a gente decida fazer uma 3ª ou uma 4ª programação para esse circuito, mas temos uma saída final de novembro e outras começo de dezembro. Nas 2 a gente vai estar pegando o voo sábado e chegando na cidade de Berlim. Acho que foi meu companheiro Antônio Caeiro que fez esse roteiro, então provavelmente todas as informações culturais ele já deu melhor do que eu vou dar, mas vou fazer um pequeno resumo de cada cidade. E depois vamos entrar em que essas cidades oferecem de especial nesse mês e meio antes do Natal, que a gente chama Advento. Acho que em português também se diz Advento, né? Que é esse período especial, esse mês antes que tem antes do Natal, propriamente. Sim, é isso mesmo. Advento. Obrigado, porque às vezes eu fico duvidando e provavelmente eu vou duvidar muito aí as palavras, porque geralmente eu passo o Natal aqui mesmo e algumas palavras eu não sei em português, mas vou fazer meu esforço aí para tentar falar tudo. Bem, então, vamos chegar em Berlim, o primeiro dia em Berlim é um dia que a gente pode descansar para se acostumar ao horário europeu ou dar uma volta por nossa conta, enfim. Vocês já sabem, o transporte vai nos pegar do aeroporto para o hotel, é um transporte particular, está esperando por nós quando a gente sai de pegar as malas. Chegamos num hotel que é muito bem comunicado e finalmente teremos, sei lá, dependendo da hora que a gente chegar, mais tempo ou menos para curtir um tempo livre em Berlim. O hotel geralmente fica perto do centro, o que a gente chamaria o centro-leste de Berlim, depois vou explicar por quê. Então a gente tem várias opções por aí, desde visitar Alexanderplatz, ou um pedaço do muro de Berlim que chamamos East Side Gallery, ou ir até a Ilha dos Museus, aqueles com mais interesse em culturas, história, podem visitar o Museu Egípcio, o Museu Novo, o Museu de Pérgamo, enfim. Seja como for, nessa mesma tarde o guia, que tomara que eu tenha a chance de ser vosso guia quando vocês vierem para cá, pois vai se pôr em contato com cada um dos clientes para dar o telefone, dar a bem-vinda desde logo e, sobretudo, avisar que horário a gente vai começar no dia seguinte. Porque segunda-feira, ou seja, no dia seguinte, depois de café da manhã, que vocês já sabem que é incluso em todos os hotéis, nós vamos fazer uma visita de Berlim com um guia local. As visitas todas são um tempinho no ônibus e outro a pé, fazendo paradas para fazer fotografia, enfim. E todas essas cidades que nós vamos visitar parecem feitas mesmo para o turismo. O ônibus pode passar em qualquer lugar e quando não pode passar, o passeio é muito agradável, como na cidade de Praga. Mas são roteiros todos de umas 3 horas, 3 horas e meia, em que nós vamos ter uma visão panorâmica da cidade e pelo menos conhecer os principais monumentos. Berlim é uma cidade muito especial, né? Como vocês devem saber já, sofreu as 2 guerras mundiais que acabaram bem no coração da cidade mesmo, então foi bem destruída. Então, nesse sentido, é uma cidade muito moderna, com grandes avenidas, o ônibus cabe por qualquer lugar e o bom é que não costuma ter engarrafamento, a gente pode visitá-lo tudo. Vamos fazer uma visita bem completa e os guias são bem apaixonados pela cidade de Berlim. No nosso time de guias locais, por sinal, nós temos 2 guias que são brasileiras. Então, simplesmente eu acho que é uma visita fantástica,
Geralmente nós começamos nessa porta de Brandemburgo, que nos dá a bem-vinda ao bairro Mitte, o bairro do centro de Berlim, essa porta onde os alemães passavam por embaixo cada vez que ganhavam uma guerra, ou perdiam, que perderam várias, sobretudo no último século. E depois vamos fazer uma visita aqui no meu parecer, na minha opinião, uma visita bastante emocionante. Realmente vai deixar marca em nós, porque Berlim é uma cidade que para todo mundo é conhecida, seja graças à televisão ou alguma série de Netflix ou algum livro, todo mundo ouviu falar da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, do primeiro, segundo e o terceiro Império Alemão. O terceiro foi o Império do Adolf Hitler, o Holocausto, a Guerra Fria, o Muro de Berlim, a unificação das duas Alemanhas, são todos conceitos que nós temos já na nossa cabeça. Então a gente vai em Berlim se encontrar com alguns desses elementos que foram protagonistas da história, sobretudo da história do século XX. Então por isso que eu digo que é uma visita bastante emocionante, né? Porque a gente viu isso no passado. Uma cidade partida em dois, por esse muro terrível construído pela Alemanha comunista para isolar a Alemanha, o Berlim capitalista do resto do país, e que ainda temos alguns trechos do muro. Originalmente o muro era uns 155 quilômetros, hoje só restam uns 2 quilômetros. Vamos fazer uma parada numa parte onde a gente ainda tem um muro original, que vocês estão vendo à esquerda, esse muro terrível, não muito alto, mas muito mortal, porque no meio sempre tinha guardiões que atiravam em quem tentasse atravessar. Vamos ver a parte mais alegre do muro também, que é esse East Side Gallery, onde artistas do mundo inteiro pintam cada dia trechos e lançam mensagens de liberdade, igualdade, paz, alegria, que é tudo o contrário do que esse muro construído no 61 e destruído no 89 representava. Aí nós temos a imagem principal. Vamos visitar também o Bundestag, o parlamento alemão, onde Hitler deu esse golpe de Estado, o Putsch de 1933, convocando um falso referendo, que ele ganhou, que também foi, na época, em 45, esse grande exemplo do fim da guerra, quando os soldados soviéticos viram lá com a bandeira comunista. Então, vocês estão vendo que é tudo muito carregado de história. Vamos ver, por exemplo, esse mausoléu, esse monumento ao Holocausto que vocês estão vendo à esquerda, que mais bem parece um cemitério, né? E é isso que ele tenta representar mesmo, com blocos de cimento que parecem túmulos, mas a gente vai poder ver que cada bloco é diferente. Vamos ter um tempo lá para passear por dentro, para tentar sentir um pouquinho o que os judeus sentiam na época da Segunda Guerra Mundial e o terror nazista. Fica bem no centro da cidade. Vamos ter esse tempo para refletir e para aprender. Vamos também ver essa fronteira entre as duas Alemanhas, a capitalista e a comunista, que fica no chamado Checkpoint Charlie, que vocês estão vendo à direita, que hoje é simplesmente um souvenir turístico, mas que era uma fronteira terrível. Meu pai, que era motorista de ônibus na época, sempre me conta que às vezes ele ficava lá até 5, 6 horas, porque os policiais da Alemanha comunista ficavam olhando até cada botão das camisas de cada turista antes de decidir se eles podiam passar para o outro lado da Europa ou não. E hoje a gente chega numa cidade aberta, uma cidade rica como Berlim, e não pode acreditar que até a década dos 90 aquilo eram duas cidades divididas em dois, desse jeito. Vamos ver a Praça dos Museus, a Ilha dos Museus com antenas de televisão, ou uma recordação da Segunda Guerra Mundial, que é a Igreja Memorial do Kaiser Guilherme, que ainda está meio destruída. Eles decidiram não reconstruir para nos lembrar do terror, do terrível que é a guerra, né? Porque às vezes fica tudo reconstruído, como eu vou mostrar para vocês na cidade de Dresden, e a gente esquece as guerras. Mas são tão terríveis que acabam não só com vidas humanas, senão também com patrimônio histórico, patrimônio milenário das cidades. Enfim, não vou falar mais de Berlim, porque acho que já falei o suficiente, e porque, não sei se semana que vem ou a outra, eu vou fazer uma apresentação só de Berlim,
para vocês. Então, igual eu fiz a de Viena, então anotem aí na agenda que a gente vai falar só de Berlim a próxima vez. E depois dessa visita, que vai nos trazer tantas lembranças, vamos fazer, por necessidade psicológica quase, uma parada para almoçar. Vamos ir num restaurante alemão, onde a gente vai ter várias opções, um primeiro prato, um segundo prato, que sempre é alguma carne, salsicha, ou joelho de porco, ou salmão, enfim, um prato típico alemão, sempre acompanhado com uma bebida, que espero que seja uma cerveja, mesmo no frio, é recomendável, uma sobremesa e, sobretudo, um tempinho aí em comum para ir conhecendo o resto do grupo, compartilhar uma bebida, um refrigerante, enfim, para ir nos conhecendo, porque essas 2 semanas agora a gente vai sempre juntos, então é bom o grupo virar um time, né? Depois disso, uma novidade desse roteiro aqui é que todo mundo tem incluso a visita de Potsdam. Potsdam é uma opção que nós oferecemos geralmente no Europac, no roteiro normal, mas nesta ocasião está já incluso, porque nós achamos que vale muito a pena mesmo visitar Potsdam nessa época. Potsdam, muitos talvez não conheçam, era algo assim como a capital dos reis. Hein? Até o século XX, a Alemanha se chamava Prússia, mais ou menos. Depois, esse dia que eu explicar Berlim, vou explicar um pouquinho melhor isso, mas fiquem na cabeça com que os reis de Prússia moravam em Potsdam. Então, uma cidade cheia de palácios, uma cidade muito bonita, muito elegante. Eu acho que vale muito a pena visitá-lo nessa época do ano. O que a gente vai fazer nessa visita? Vamos continuar falando de história, claro, é inevitável, todo mundo tem curiosidade, as perguntas são todas sobre o Hitler, sobre a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E, entre outras coisas, a gente vai atravessar, por exemplo, essa ponte, que era a fronteira também entre as duas Alemanhas, acima do rio Havel, que é chamada Ponte dos Espiões, porque tinha lá um intercâmbio entre soldados e espiões de um lado e do outro da Guerra Fria, hein? Comunistas e capitalistas. Então a gente vai atravessar como se fosse eles, vamos ir no Palácio de Cecilienhof, onde se assinou esse Tratado de Potsdam, que acabou com a guerra e decidiu as fronteiras da nova Europa. E uma vez que Hitler desapareceu do mapa, Churchill, Truman e Stalin se reuniram aqui nesse palácio de começo do século XX, um palácio de arquitetura inglesa, e decidiram, entre outras coisas, por exemplo, essa divisão entre a Europa comunista e a Europa capitalista, dividir a Alemanha e Berlim em 4 pedaços, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, ou até mesmo não derrubar o franquismo na Espanha. Foi essa decisão de não intervir na Espanha foi aqui mesmo. E foi aqui mesmo que Truman recebeu a notícia de que já os Estados Unidos tinham uma bomba atômica prestes a ser detonada em Hiroshima e Nagasaki. Então, é muita história de uma vez. O povo, às vezes, fica meio encabulado. As perguntas são realmente muitas. E vamos conhecer também um pouquinho dessa história mais antiga e mais desconhecida, graças ao Palácio de Sanssouci, que quer dizer Palácio Sem Preocupações, que foi o Palácio de Versailles dos reis de Prússia. Palácio com muito luxo, mas também com uma visão bem mais prática, bem mais útil da vida, que os reis alemães nos dão e que os alemães ainda conservam, né? Eles não são muito de fazer alguma coisa se não encontram utilidade nela. Por exemplo, no lugar de ter tantas flores como a gente vai encontrar em Versalhes, aqui nós vamos encontrar muita uva, figo, frutas, etc. Não por isso deixam de ser uns jardins maravilhosos. O palácio é bem mais pequeno, só tem 13 quartos, se não me lembro, mais pequeno que outros que a gente encontra na Europa, mas com muito bom gosto. É um palácio construído finais do século XVIII por Federico II, o Grande, que foi um rei que realmente que tinha ia sempre 2 passos na frente do resto dos reis da Europa, mas preocupados com o dinheiro e com o luxos. Esse aqui, entre outras coisas, é responsável pela introdução da batata na Europa, que acabou com muita fome, ou era um rei muito orientado à arte e cultura. Ele falava francês, falava várias línguas, enfim, era um rei incrível, mas como eu não tenho muito tempo, vamos falar de Federico daqui a 2 semanas, se vocês acharem legal. E por que a gente está fazendo esse roteiro? Pelo Natal, claro. Então, me permitam
dizer que nós vamos visitar um monte de mercados na Europa, tá? E às vezes vocês podem ter a ideia de que são todos iguais, ou que a gente viu um e já viu todos, ou até mesmo qual é o sentido de ir visitando um mercado em cada cidade. Pois bem, em primeiro lugar, dizer que essa tradição de mercados de Natal é uma coisa bem alemã mesmo, como eu vou explicar depois. Mas, sobretudo, que essa ideia que nós temos hoje em dia do Natal é uma ideia alemã, mesmo que o Natal seja muito anterior à criação. Quer dizer, todo mundo sabe que o Natal é relacionado com o nascimento de Jesus e tudo isso, mas essas tradições de mercado de Natal, árvore de Natal, Papai Noel, tudo herança da cultura alemã. Sobretudo, essas noções que a gente tem sobre o Natal foram desenvolvidas no primeiro Império Alemão, que era quase todo o centro da Europa, e que vai durar uns 900 anos, do século X até o século XIX, até que Napoleão chegou lá e acabou com o primeiro Império Alemão. E é nesses 900 anos que vai se desenvolver a cultura do Natal. E logo depois, sobretudo, graças à migração de alemães, o sul do Brasil está cheio de alemães, também os Estados Unidos, sul do Chile, o mundo inteiro está cheio de alemães, são eles que vão levar essas tradições que nós, às vezes, identificamos com a cultura americana, mas não é assim, tá? Então, não tem lugar melhor para curtir os mercadinhos de Natal que a Alemanha, a República Tcheca, a Hungria, a Áustria, esses países que nós vamos visitar, porque eram todos parte desse primeiro Império Alemão, onde nasceu a ideia de Natal. E qual é a figura central do Natal laico, por assim dizer? É o Papai Noel. E Papai Noel é o protagonista do nosso primeiro mercadinho, que é o mercado de Spandau. Nós vamos ter a visita inclusa esse dia também, depois de Potsdam, na cidade de Spandau, que é uma cidade que fica entre Potsdam e Berlim, por sinal, uma cidade medieval, que tem o mercado. Berlim tem a área metropolitana de Berlim tem mais de 70 mercados de Natal, mas o de Spandau é o mais tradicional, o mais bonito e o maior deles. Então, nós vamos fazer uma parada aqui, que, por sinal, é onde tem lugar a iluminação, acho, mais bonita do roteiro inteiro, e é que Berlim e todas as cidades ao redor tem uma iluminação especial, como vocês estão vendo aí. E a figura central é Papai Noel, como eu disse. Vocês estão vendo aí a porta de entrada ao mercado de Spandau, com São Nicolás nos dando a bem-vinda. São Nicolás era um santo do século III, na Grécia, anos 270, acho que nasceu, que a tradição católica diz que ele salvou duas meninas da rua, da prostituição, e também vários milagres que se atribuem a São Nicolás, está a reviver umas crianças assassinadas pelo pai. Então, desde então, estamos falando de quase 1.800 anos de antiguidade, o dia de São Nicolás, que, se não me engano, é 8 de dezembro, os adultos davam presentes às crianças. Mas vocês devem saber também que a Alemanha era um país protestante na época de Martim Lutero, a maioria da população era protestante, então Martim Lutero, que não acredita em santos, decidiu passar essa tradição de dar presentes no dia de São Nicolás para a noite do 24 ao 25 de dezembro, que é bem mais relacionada com o nascimento de Jesus. Mas já existia a tradição de dar presentes, só que era em outra data. E São Nicolás evolui, vamos assim dizer, até a atual figura de Papai Noel, não? É inspirado esse santo em Papai Noel, inspirador. E então é um mercadinho super centrado na figura desse São Nicolás, Papai Noel, e sempre cheio, como vocês vão ver aqui na foto, com essa árvore de Natal no centro da praça, que é uma tradição também alemã, como eu vou contar depois. E temos de tudo nesse mercado, hein? Figurinhas, comidas, bebidas, um pouquinho de tudo. E, sobretudo, temos cada noite um espetáculo gratuito de música. O mais famoso é o de rock and roll, que tem sexta-feira, mas tem vários ao longo da semana, e sempre grátis. E também temos um presépio, presépio em português,
com animais de verdade. Então, é uma chance para as crianças, é um roteiro especialmente indicado para criança irem lá, interagirem com os animais, e é realmente muito divertido. E temos a primeira chance, o Edson comentou agora que ele gosta de vir aqui comer, gastronomia de Natal alemã, sinceramente, já mundial, esses biscoitos de gengibre, ou essas amêndoas e nozes caramelizadas, ou essas castanhas assadas, ou essas salsichas pequenininhas, que são as salsichas de Nuremberg, que são também protagonistas do Natal, maçã assada com canela. Enfim, temos várias coisas que nós vamos encontrar em todos os mercadinhos, por isso eu decidi pôr em primeiro lugar. Depois eu vou falar também um pouquinho da gastronomia típica de cada região. Enfim, o mercado enorme, gira em torno da Casa Gótica, numa cidade medieval, nos vai fazer sentir muito especial. Vamos passar lá à noite, tarde e noite, vamos já ter um tempo para jantar por lá. E vai ser nosso primeiro mercado, mas no dia seguinte a gente vai sair para Dresden e Praga. E realmente Dresden é uma cidade encantadora ao longo do ano todo. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente alguém tem um nome na cabeça, mas Dresden é, para os alemães, a cidade mais bela do país. Então, um pouco mais eu posso dizer. Mas é a capital do estado alemão de Sachsen, que era um antigo reino, independente da Prússia. E no século XVII, o que era rei de Sachsen, virou também rei de Polônia. Então, com todo o dinheiro que ele recebeu, com todo o poder que ele acumulou, ele decidiu construir uma cidade barroca, que é a atual Dresden, cheia de monumentos, cheia de palácios, grandes igrejas, e tudo à beira do rio Elba. Por isso, Dresden é conhecida como a Florência do Elba, ou a caixinha de joias da Alemanha, porque tem uma quantidade de monumentos, joias e edifícios fantásticos, incrível. E por isso, pela sua especial beleza, foi destruída na Segunda Guerra Mundial pelos ingleses e os americanos. Hitler amava essa cidade, achava ela belíssima. Eles decidiram, para humilhar Hitler, acabar com ela. No caminho, eles mataram 25 mil pessoas. Estou só falando isso para vocês verem que os bons também fizemos alguma sacanagem, né? Porque realmente 25 mil pessoas é muito. 90% do patrimônio da cidade se perdeu. Mas para nos dar um exemplo de como os alemães são capazes de se reconstruir, igual a ave fênix nasce das cinzas, Dresden hoje é uma cidade igualzinha estava no século XVII, porque depois da Segunda Guerra Mundial até o dia de hoje, eles continuam reconstruindo tudo. Ano passado mesmo, eles estavam acabando a reconstrução da Ponte de Augusto. Dresden é uma cidade fantástica, com uma porcelana especialmente famosa, porcelana de Meissen, e temos o maior monumento do mundo feito em porcelana, com esse mural de 100 metros de largo por 10 de alto, que representa todos os reis e todos os personagens famosos da cidade de Dresden, desde o século XII até o século XX. É incrível passear por lá, ver cada um deles. Só tem 2 mulheres. Está até, se não me engano, o próprio Martin Lutero, que estudou aqui em Dresden. E vamos encontrar edifícios encantadores como a Catedral, o Palácio da Cidade, a Ópera Zwinger, a Ópera Utzwinger, que é Utzwinger, vocês estão vendo aqui, que é uma espécie de palácio-jardim, onde a nobreza ia se reunir, dançar, passear, enfim, a gente pode ir lá se sentir um pouquinho parte dessa nobreza também. Ou a igreja mais famosa do protestantismo, é a igreja de Nossa Senhora, onde Martin Lutero de fato estudou. É uma igreja com não estudou, desculpem. A igreja foi construída em honra a Martin Lutero, porque ele estudou na cidade de Dresden, fica na praça de Martin Lutero, e como vocês estão vendo, tem uma arquitetura espetacular, com forma de sino, um sino de pedra, ela parece, e foi reconstruída no ano 2005. É o grande obra da reconstrução, da unificação das 2 Alemanhas. Vocês estão vendo aí que tem algumas pedrinhas que são mais escuras. Essas pedrinhas são as originais, que restaram depois da Segunda Guerra Mundial. Os alemães são tão detalhistas que eles foram capazes de recuperar algumas dessas pedras. Mas o resto que está mais clarinho, porque é mais novo, o ferro ainda não escureceu, o ferro da pedra.
está em mais branco. Então, eu chamo essa igreja aqui de Dálmata, né? E é um grande exemplo de como os alemães são capazes de nascer das cinzas. Mas se a gente vai visitar Dresden no Natal, é por uma questão de história mesmo. Porque o mercado de Natal de Dresden é o mais antigo de todos os que a gente conhece na Europa. Dizem que o de Viena e o de Munique podem ser anteriores, mas a gente sabe com certeza que em 1438 teve o primeiro mercado de Natal, onde o rei de Sachsen, dessa região que eu estou falando, abriu um mercado de carne para que a população pudesse comer carne, pelo menos esse dia de Natal tão especial. Vocês devem saber, no Brasil também tem essa questão de que carne é um produto caro, então imaginem, século XV, Pedro Álvares Cabral não tinha nem nascido, o povo sem dinheiro não comia carne no ano todo. Então, claro, no Natal pelo menos o rei permitia um preço mais popular e abriu um mercado o dia antes de Natal e finalmente aquilo teve bastante sucesso. E sabemos que o mercado de Dresden é o primeiro da história da Alemanha, o primeiro da história do mundo, e ainda hoje continua sendo um mercado espetacular, super romântico e com umas tradições que eu vou mostrar agora incríveis. O mercado realmente teve tanto sucesso que ao longo dos próximos anos vai haver na Alemanha vários outros mercados, porque ele vai cumprir uma função que ninguém tinha descoberto ainda. E olhem, para vocês verem, aqui as temperaturas costumam ser quando o sol desaparece, que é bem cedo, e na Alemanha temos poucas horas de sol no Natal, o frio é incrível, temos temperaturas abaixo de zero frequentemente, então o mercado, que era um lugar onde se reunia o povo, você tinha lá o calorzinho de estar com várias outras pessoas, né? Então o mercado foi cada vez sendo mais longo no tempo, até chegar a um mês e meio, que nós temos na atualidade, mas a principal função dizem que era para manter o povo quentinho mesmo. Olhem que curiosidade, né? E hoje a gente tem um pouquinho de medo desse calor humano, né? Estamos com a distância social e tudo isso, mas é realmente incrível pensar que essa é a origem dos mercados de Natal. Em Dresden, como eu disse, temos tradições incríveis. Por exemplo, a gente vai poder comprar lá um souvenir típico do Natal, que é o Pflaumenmann, que é homem de ameixa, que vocês estão vendo à esquerda. É um souvenir que a gente compra e diz a tradição que a gente deve comer 26 de dezembro, depois do Natal. Ou temos o doce mais típico, o bolo mais típico do Natal alemão, que é o Stollen, ou Stollen de Natal, que é uma espécie, um tipo de panetone italiano, né? Ou seja, um pão doce com uva passa e tudo isso. E em Dresden temos um que pesa 4 toneladas, que é repartido gratuitamente antes do Natal. Temos é um mercadinho super romântico. E além da tradição da árvore de Natal, presépio, etc., temos a maior pirâmide de Natal da Alemanha. A pirâmide de Natal é uma coisinha de madeira que cada alemão põe na sua casa, aí, com velas, uma pirâmide de madeira com velas no interior, e nas casas costuma ter alguma bala, algum docinho, chocolate para as crianças. E aqui em Dresden temos uma grande pirâmide de madeira, pirâmide de Natal, que é de mais de 10 metros de alto e que representa algumas imagens principais da Bíblia e do nascimento de Jesus. Enfim, acho que todo mundo vai ficar encantado com essa cidade aqui, desse jeito como vocês estão vendo. Costuma nevar, por sinal. Vamos passar lá um bom tempo. E depois ninguém vai querer subir no ônibus, mas na promessa de visitar Praga, eu acho que o povo vai acabar subindo. Vamos chegar a Praga já chegando à noite, fazer o check-in no hotel. No mesmo hotel a gente já pode trocar o nosso dinheiro por coroas checas, porque aqui já não é euro. Mas em Praga você pode pagar no cartão sem problema nenhum. Essa primeira noite vamos ter livre. Eu costumo recomendar e até acompanhar ao centro da cidade para ver a Praça do Relógio Iluminado, a Praça de Václav, o Castelo de Praga, a Ponte de Carlos, enfim, tudo isso. Mas que saibam que no dia seguinte, amanhã, nós também vamos ter nossa visita mais cultural para conhecer Praga. Entre outros
lugares. Praga, eu acho que, sobretudo para as mulheres, vai ser uma cidade super especial, cidade favorita de muitos. É uma cidade medieval, século XIII, XIV, continua, parece que ela ficou congelada no tempo, e vamos curtir lá um dia maravilhoso. O passeio quase tudo a pé, vão ter uma garrafinha de água aí preparado, não se anda muito não, mas passeio uns 2,5 km, a gente vai fazendo paradas em vários lugares, mas como eu disse, Praga é uma cidade medieval, não foi pensada para andar de ônibus, mas vamos começar assim, o ônibus vai nos levar até a igreja do Menino Jesus de Praga. Não sei se é em todo o Brasil, mas minha avó e minha mãe são, elas, eu não sei como falar, devotas, elas acreditam muito no Menino Jesus de Praga. Nós paramos lá, damos tempo livre para rezar, para comprar figurinha, enfim. Uma visita que começa aqui, acho que outras agências não passam por aqui. Vamos continuar pelo bairro de Malá-Strana, Ilha de Campa, como vocês estão vendo, esses canais do Rio Moldava, o muro de John Lennon, onde os artistas e os jovens se reuniam para pedir o fim do comunismo. Vamos atravessar a ponte de Carlos, que dizem que é a ponte mais bela da Europa, uma ponte medieval, de pedestres só, cheia de estátuas e com uma vista tão espetacular do castelo e da parte antiga de Praga, como vocês estão vendo. Vamos fazer um passeio pelo centro, descobrir edifícios e palácios medievais, igrejas antigas, como a igreja dos jesuítas, lojas onde se vendem artesanatos, Cristal de Boêmia, Swarovski, etc., até chegar na mesma praça do relógio, um relógio de 1410, que parece um relógio do futuro, onde a gente vai ver que hora é, que horas são. Vamos ver se agora é a fase de Capricórnio, de Gêmeos, ou até mesmo se hoje tem lua cheia, lua nova, enfim. Vamos tudo isso descobrir só olhando para esse relógio, essas figurinhas que nos sinalizam que chegou uma hora em ponto. Então, é um relógio que é de 600 anos de história, parece do futuro. Vamos ver também a igreja de Tim, a praça da Cidade Velha, como vocês vão vendo embaixo. E, sobretudo, depois desse passeio, vamos ter um almoço típico tcheco. Sempre tem uma carninha de porco, uma salsinha ou alguma coisa com cogumelos, que são as duas bases da gastronomia tcheca, uma boa cerveja, uma sobremesa. Só dizer que o Europac também pode se adaptar às necessidades de cada um. Vocês já devem saber, se me conhecem, que eu sou vegetariano. Eu chego lá, falo sempre com um pouco de antecipação, e não há maior problema. Se eu fosse diabético ou o cliente tem celiaquia ou alguma intolerância, é só falar que a gente troca o menu para eles. À tarde temos uma visita opcional ao Castelo de Praga, que provavelmente vocês já conheçam. Então, para não ficar muito longa a coisa, vamos só dizer que é o maior castelo da época medieval que temos na Europa. Foi sede do primeiro Império Alemão, vários imperadores foram coroados lá, e é um castelo cheio de mistérios, de magia, de mística. Temos lá os principais alquimistas da Europa moravam lá, entre eles os que procuravam a pedra filosofal para encontrar a imortalidade. Mas Praga, ser uma cidade mágica ao longo do ano. Imaginem Natal, né? Essa cidade medieval que nos leva ao passado, cheia de histórias e anedotas, bruxas, alquimistas e tudo isso. Em Natal é uma coisa espetacular e, por sinal, costuma nevar. Então, sobretudo para aqueles que vão ter um primeiro encontro com a neve, é uma cidade super recomendável para fazer uma paragem em Natal. Nós temos dois grandes mercados, mercados de Natal em Praga, o da Praça de Venceslau, que é mais moderno, e o da Praça da Cidade Velha, que é esse que vocês estão vendo aqui, super tradicional, e a figura central é essa árvore das 100.000 lâmpadas, para vocês verem o tamanho da árvore. Depois eu vou falar qual é a origem da árvore de Natal, mas vamos só dizer que nessa cidade vocês realmente vão sentir uma magia especial, porque a cidade vive para o Natal. Temos coros de crianças, ou seja, concertos de crianças tocando canções típicas do Natal o tempo inteiro, com trajes e vestidos tradicionais.
A cidade enche de animalzinhos relacionados também com presépio. O burrinho de Praga é super famoso, todo mundo vai lá e toma foto com ele. Temos essa ponte de observação, onde a gente sobe um pouquinho na ponte para fazer uma foto, igual vocês estão vendo aqui, espetacular da praça. E a cada ano, o protagonista da festa de Natal é um personagem diferente. Por exemplo, em 2019, Praga inteira se encheu de anjinhos. Em anos anteriores foram os Reis Magos, o Menino Jesus, Papai Noel. Uma coisa diferente a cada ano. Nós vamos saber em novembro qual vai ser o protagonista do Natal de Praga 2020. Ou seja, cada ano o Natal de Praga é diferente e único. E Praga é uma cidade também perfeita para comprar algum souvenir, presente e, sobretudo, comer bem. Entre os doces mais populares, o mais é a torta de ameixa, ou os souvenirs de luxo a preços bem razoáveis, a granada, que vocês estão vendo aí, um cristal de luxo, uma pedra preciosa, desculpem, ou o cristal de Boêmia, essa mistura de vidro com cobre que nos dá esse resultado, que também é super luxuoso, e os preços não são tão altos assim, os guias sempre recomendam o melhor lugar para comprar. E carne de porco feita de todos os tipos, de todos os jeitos, porque, não sei se sabiam, mas a carne de porco é o elemento, a comida mais de Natal que temos na Europa ou no mundo. Hein? Era o jeito de comer porco em público, era o jeito de mostrar aos outros que você era cristão. Hein? No mundo, numa época onde, sobretudo no sul da Europa e na Espanha, em Portugal, ainda havia uma população grande de judeus e de muçulmanos que não comem porco, era importante mostrar para os outros que você era cristão, que estava comemorando o Natal, porque era uma coisa que você sentia no seu coração. Então, quem te via comer porco já sabia que você era um bom cristão. É engraçado, né, a origem dessas coisas, mas se a gente tem que experimentar uma comida em Praga, é o trudlo, que é muito difícil de pronunciar, TRDLO, ou seja, 4 consonantes seguidas, mas é um doce super típico que vale a pena mesmo que a gente tenha problemas para pedir. Tem em todos os lugares ao longo de todo o ano, mas é um doce tipicamente de Natal, feito com massa, açúcar e canela. O tradicional se faz em lenha, nesse jeito que vocês estão vendo nas imagens, mas hoje em dia se come também com chantilly, e eu gosto muito com morango e um pouquinho de chocolate, né? Que chocolate sempre conserta qualquer prato. Esse já é gostoso como o trudlo, anotem aí. Vocês têm que experimentar isso. É tão popular que tem ao longo do ano todo. Acho que vocês vão curtir muito do Natal de Praga, mas o de Budapeste eu garanto que também vale muito a pena. No dia seguinte a gente vai mesmo para lá, parando na cidade de Bratislava, que fica umas 4 horas de Praga, e a capital de Eslováquia, um país novo, 5 milhões de habitantes, um país dos mais novos da Europa, nasceu em 1993, se separou da República Tcheca, antes era a Tchecoslováquia, e é um país pequenininho, mas bem pobre do leste europeu, mas Bratislava é uma das cidades mais ricas e mais modernas que temos na Europa. Outra vez recuperamos o euro e vamos encontrar uma pequena cidade bem pequenininha, com casco histórico super bem cuidado e super acolhedora e divertida. Vamos passar lá 3 horas ou 4, dependendo. A gente vai almoçar lá também, que a gastronomia de Bratislava é super conhecida também, sobretudo nhoque com queijo de cabra, cebola caramelizada, as carnes de vaca, hein? Sobretudo goulash, que também temos na Hungria, etc. E a quantidade de monumentos, que nenhuma é especialmente surpreendente ou gigantesco, mas a união de todos eles convida muito a um passeio agradável, a curtir o tempinho que a gente tem lá, e no Natal é especialmente acolhedor. Temos, como vocês estão vendo, o Castelo de Bratislava, a Igreja de São Martim, e a cidade é cheia de estatuinhas de bronze, que são bem simpáticas, né? Eu sempre falo, vamos fazer uma competição, quem descobre no tempo livre mais estátua de bronze e toma foto com elas. As duas mais populares vocês estão vendo aqui, esses homens, um cumprimentando as mulheres com o chapéu, o outro olhando para ver se vê alguma coisa embaixo das saias. O famoso homem trabalhando da União Soviética representa um pouco esse trabalho na época comunista, né? Onde você tinha que trabalhar várias horas, mas na verdade nunca tinha muito a fazer.
Então, por isso que ele está assim, paradinho, olhando o que está acontecendo na cidade. E em Bratislava temos um mercado de Natal também muito popular, sobretudo para comprar artesanatos. Bratislava é conhecida pelos seus instrumentos musicais, então se alguém quiser, Natal é a época excelente para ir. E também temos uma tradição engraçada, sobretudo já em dezembro, a cidade enche de pequenas piscinas, mercadinhos com pequenas piscinas, onde se vendem carpas, o peixe que se come na noite de véspera de Natal. E então cada família vai lá com a criança e eles escolhem uma carpa que os próximos dias vai ser criada na banheira e até ser comida nessa noite de Natal. É uma tradição diferente, que é muito surpreendente, que vamos ver ao vivo. Então, eu acho meio macabra, né? Acabar comendo seu bichinho de estimação, mas não dá tempo a pegar muito carinho, não. É só em dezembro que ele fica lá na banheira. Não sei como é, se eles tomam banho com ela, ou, não sei, nunca entrei numa casa de lá, mas tenho muita curiosidade. Depois de tudo isso e essa estranha tradição, nós vamos ir para Budapeste, que é uma cidade fantástica, uma cidade cuja iluminação não tem nada a invejar a iluminação de Paris. Vamos chegar lá já de noite e atravessar a ponte de Petofi, que nos vai levar até o hotel, e já vamos ter uma visão assim, vamos nos lembrar do Danúbio Azul de Johann Strauss. Enfim, é muito, muito romântico também chegar lá. E essa primeira noite nós fazemos check-in no hotel, lá a moeda é diferente também. E depois disso, no Europark vamos ter um jantar que vale muito a pena, não só porque vamos provar a gastronomia, experimentar a gastronomia húngara, que é muito boa, entre elas o goulash, ou o vinho do Danúbio, que é super conhecido também, uma espécie de champanhe, vinho espumoso. Mas vamos desfrutar, vamos curtir também um espetáculo musical com músicas húngaras e também música cigana, porque a cultura cigana é especialmente popular na Hungria, mais de 10% da população lá são ciganos. A gente vai ter uma aproximação diferente desse povo que há pelo mundo inteiro. E é bem divertido, a gente curte um tempo juntos e come bem, bebe melhor e acaba se divertindo, dançando todo mundo junto. Na época de Natal é muito especial isso. E depois temos essa opcional para ir fazer um passeio de barco no Danúbio, um barco particular, com guia local, copa de champanhe. E essas imagens que vocês estão vendo aí, não precisa convencer com palavras quando você tem uma imagem dessas. A gente costuma subir numa das colinas da cidade, a parte de Buda, o rio Danúbio, divide a cidade em dois. Ao lado esquerdo temos Buda, que é cheia de colinas, a cidade mais antiga, e ao lado direito a cidade mais comercial, mais moderna, que é a cidade de Peste, onde vive a maior parte da população. Vamos atravessar várias pontes, Ponte de Sissi, Ponte da Liberdade, Ponte das Correntes, várias pontes, vamos ver vários monumentos, e o principal deles, esse parlamento húngaro maravilhoso, 1898, feito para comemorar 1000 anos do povo húngaro aqui. O povo húngaro realmente era originário da Rússia, lá da Sibéria, e no século IX eles foram embora de lá, tentando procurar um novo território, até que chegaram em Hungria. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor, porque no dia seguinte a gente tem uma visita cultural de Budapeste, que acho que todo mundo vai ficar encantado. Eu até encontro uma certa, depois de cidades tão organizadas e tão ricas, eu encontro uma semelhança com nossos países mais latinos, Espanha, Brasil, porque é um pouquinho mais desorganizado, mas mais autêntico também. Nossa primeira parada vai ser para conhecer essa história do século IX, que eu disse que eles saíram da Sibéria e foram até aqui, ficaram encantados com o rio Danúbio, com essa planície infinita do lado dos Montes Cárpatos, onde eles poderiam viver em paz, e de fato há 1100 anos que eles estão vivendo aqui. No ano 898 dizem que chegaram 13 tribos dos povos húngaros, liderados por Arpad. Nós vamos ver a estátua dele nessa Praça dos Heróis. E 1000 anos depois foram feitos vários monumentos para comemorar esse milênio da chegada do povo húngaro. Então o resto da cidade está cheia de monumentos de finais do século XIX, que é a época do Império Austro-Húngaro.
Vamos ver alguns deles. Por exemplo, a sinagoga, que é a segunda maior do mundo, porque o povo judeu continua sendo uma minoria importante aqui. Nesse sentido, visitaremos também, por exemplo, esse monumento dos sapatos. Estão representados aí os sapatinhos dos judeus que foram assassinados, lançados ao rio Danúbio na época da Segunda Guerra Mundial, a Ponte das Correntes, esses Champs-Élysées de Hungria, que são a Avenida Andrássy. Vamos subir até o Palácio de Buda, essa colina que eu disse na parte antiga da cidade, para conhecer a história dos reis da Hungria. A Igreja de Matias, construída no estilo gótico húngaro, que era tão maravilhosa, que quando os turcos invadiram a cidade no século XVI, decidiram não derrubar esta igreja e virou mesquita. Depois, quando os turcos foram expulsos, voltou a ser a Igreja de Matias, o bastião dos pescadores, onde vamos ter uma panorâmica fantástica da cidade de Budapeste de dia. Olhem que bonita, essa imagem nós vamos ver ao vivo. E depois de uma visita bem ampla do povo húngaro, sempre temos um guia de lá que é muito orgulhoso com a história, porque, claro, a Hungria era um país enorme, até que, depois da Primeira Guerra Mundial, foi perdedora e perdeu 70% do território, 50% da população. Então, é um país meio humilhado, e eles estão muito orgulhosos de ser húngaro e ficam reclamando para pedir de volta alguns territórios, entre eles Transilvânia, na România, ou o próprio país Eslováquia, que perante 1000 anos foi parte da Hungria. Enfim, a história realmente não foi boa com o povo húngaro, mas eles continuam tendo alguns monumentos maravilhosos e uma cultura bem própria e bem única que nós vamos poder descobrir, por exemplo, no mercado de Budapeste. O melhor lugar para conhecer uma cidade é ir lá no mercado. Eu que, por exemplo, amo ir em Belo Horizonte e eu vou sempre no mercado central. É lá onde você vê a comida tradicional, então os enfeites, artesanatos, etc. E o mercado de Budapeste é super especial. Vocês estão vendo aí embaixo à direita o mercado do lado de fora, acima do lado de dentro. E Natal, ele também tem um caráter especialmente belo, com luzes de Natal, enfeites e uma gastronomia riquíssima, como eu vou mostrar agora. Eu sei que não dá tempo a entender assim na cabeça como que é Budapeste, mas vocês já sabem que tem o rio Danúbio, que atravessa a cidade toda e a divide em dois, por isso que ela é chamada a cidade de Pérola do Danúbio. E paralela ao Danúbio, na parte de Peste, temos um calçadão, uma rua de pedestre que chama Rua Váci. E andando por essa rua, que começa no mercado e acaba mais ou menos no parlamento, ou seja, é bem longa a rua, ela vira um mercado enorme de Natal nessa data, novembro e dezembro, Rua Váci. E tem várias praças, a gente vai encontrando várias praças ao longo da rua. Vamos fazer um passeio lá de tarde, porque tem 2 mercados que valem especialmente a pena. Agora eu vou falar deles, mas só falar da comida, que eu achei que esse PowerPoint era um pouquinho depois. A comida principal, húngara é muito boa, o goulash é o mais famoso, mas na época de Natal temos várias carnes assadas, todas com várias espécias, mas a principal delas é a páprica. Temos o strudel, essa torta de maçã típica do Império Austro-Húngaro e da Alemanha, que aqui é feita com passas também. Temos, como eu disse, carnes assadas de vários tipos, salsichas, etc., que a gente encontra na gastronomia alemã também. Temos um pão doce húngaro, feita com uma massa parecida com a pizza. E temos uns biscoitos feitos com sementes de amapola. Tem um gosto também meio esquisito, eu acho, para o brasileiro, mas é gostoso e vale a pena experimentar, já que a gente está aqui. Então, é uma gastronomia especial. E eu já disse, 2 mercados muito belos. O mercado da Praça de São Estevão, a igreja no interior, é a Catedral de São Estevão. Tem uma decoração muito turca, mais virada para o leste da Europa, maravilhosa, super carregada de enfeites, ouro, etc., pedras preciosas, mármore. E na parte de fora da praça temos essa famosa árvore de Natal, que eu acho que é um bom lugar para conhecer a história da árvore de Natal, que é o principal enfeite das cidades na época de Natal. Bom, o árvore de Natal é anterior à chegada do cristianismo. Temos esses povos que ainda não eram cristãos, os povos eslavos, os povos germânicos, os povos húngaros.
eles comemoravam nessa época que o dia já começava de novo a ser mais longo que a noite. Era a vitória do sol sobre a escuridão. Hein? A gente ainda, vocês sabem que é por essas datas sempre, 21, 22, 23 de dezembro, o solstício de inverno, e os dias começam a ser mais longos. Então, para comemorar a luz, a alegria, a vida, eles punham uma árvore cheia de luzes, cheia de velas, no centro das cidades. Depois, os cristãos, especialmente Martim Lutero, pegou essa tradição, São Bonifácio, também muito anterior ao Lutero, e fez ela virar uma tradição cristã. Mas no começo era só mesmo para um elemento de união entre as culturas não cristãs e as culturas cristãs, dessa árvore de Natal. Dito isto, porque o povo húngaro continua, apesar de que hoje em dia é cristão, graças ao São Estevão, continua sendo um cristianismo muito diferente. E temos outras atrações em Budapeste, por exemplo, essa pista de gelo para patinagem. E temos também, que é por sinal a maior da Europa, e é grátis para as crianças por embaixo de 18 anos, se não me engano, e ela fica... O resto do ano é uma pequena lagoa, que, claro, pelo frio que faz, a água vira gelo o inverno todo, e temos uma paisagem muito bonita ao redor, os balneários Széchenyi, por um lado, essas piscinas belíssimas de Budapeste, e esse que é chamado Castelo de Drácula, do outro, que vocês estão vendo aí. Temos também o mercado Vörösmarty, na Praça Vörösmarty, que é o mercado mais elegante, que a gente vai encontrar no roteiro todo. Tem os júris, que ao longo do ano, uma competição onde cidadãos anônimos vão fazer uma proposta a esses júris e eles vão decidir se o que eles vendem é suficientemente tradicional, se a casinha onde eles vão vender os enfeites são suficientemente bonitos, e só alguns vão ser selecionados para poder vender nessa praça de Vörösmarty no Natal. Então dizem que é a mais bela da Europa. Eu não sei se é a mais bela, mas com certeza é a mais elegante. E por sinal, acho Budapeste o melhor lugar para fazer compras de Natal, porque o Forint é uma moeda barata, apesar de que o real está perdendo valor, mas continua sendo barata para o brasileiro, um preço bom. E a gente pode comprar esses típicos enfeites ou roupas de Natal. E, sobretudo, tem uma tradição das marionetes em Budapeste. Ao longo da cidade toda, no Natal, tem vários pequenos teatros, sobretudo para criança, apesar de que eles falam húngaro, que é impossível de entender. As historinhas são sempre as mesmas, então, para quem tiver criança, é uma cidade super recomendada. E tem essas taças de Natal. Cada Natal eles fazem 3 diferentes. A taça custa menos de 2 euros, ou seja, uns 10 reais. E tem um desenho especial cada ano. Então é uma cidade, eu acho, muito legal para ir no Natal e para fazer muita compra. E no dia seguinte nós vamos ir para Viena. Em Viena vamos chegar de manhã, ainda antes da hora do almoço, porque Budapeste fica muito próximo de Viena. Então esse primeiro dia nós vamos fazer um passeio pelo centro comigo. No dia seguinte é quando vamos ter a visita panorâmica, né? No centro a gente começa, eu costumo sempre, a gente é bastante pontual, então chegamos lá antes da hora do almoço, dou um tempinho livre para almoçar pelo centro, e a gente vai fazer um passeio, incluindo alguns monumentos principais. Por exemplo, vamos ver a Ópera de Viena, as ruas medievais do centro. Eu já falei muito de Viena para vocês, né? A Rua Graben, Rua Carinthen, vamos parar no Hotel Sacher, quem quiser experimentar essa torta de chocolate, a torta Sacher, que dizem que é a melhor da Europa, muito cara por sinal, mas vale a pena. Vamos ver essa catedral famosa, que é a Catedral de São Estevão. Enfim, passar um tempo livre e agradável essa primeira tarde. Depois, já chegando à noite, vamos fazer check-in no hotel. Depois de check-in, quem tiver o Europark, vamos ter a ocasião de visitar a Praça da Prefeitura, que na época do Natal é uma coisa especial, mas, sobretudo, entrar dentro da prefeitura, entrar na prefeitura, porque no interior temos umas salas que foram pensadas para a nobreza e para a aristocracia no final do século XIX, para eles fazerem festas lá, e que hoje em dia é onde temos esses grandes espetáculos musicais turísticos de Viena. E é isso que nós vamos fazer, desfrutar de um jantar de gastronomia especial austríaca,
E da música de Viena, se eu falar nomes como Schubert, Gluck, Strauss, pai, Strauss, filho, Beethoven, que morou muito tempo em Viena, ou sobre todos eles, Mozart, todo mundo sabe do que eu estou falando, a música austríaca, sobretudo a clássica, é universal. A gente vai curtir um pouquinho de ópera, concertos, valsa, tudo nesse espetáculo que temos no Europac a primeira noite, num contexto especial. No dia seguinte, vamos fazer uma visita cultural de Viena. Vou falar depressa, porque você já conhece Viena comigo. Vamos conhecer monumentos típicos, igreja de São Carlos Borromeu, feita para agradecer a Deus que tinha acabado com a praga de peste, Assembleia Nacional, Avenida do Anel, que era a antiga muralha onde temos monumentos e palácios impressionantes, museus como Museu de História Natural, Museu da História da Pintura, Museu do Mundo, Museu de Sissi. E à tarde vamos aproveitar para fazer um opcional para quem quiser, quem não pode curtir do tempo livre. Temos um opcional para o Palácio Schönbrunn, Versailles austríaco, um palácio cheio de pão de ouro, um palácio de estilo rococó, com fontes maravilhosas. Schönbrunn quer dizer fontes bonitas em alemão, a fonte de Neptuno, a mais famosa de todas elas. E depois de tudo isso, quando já começa o sol a desaparecer, nós vamos fazer também um passeio pelo principal mercado de Natal de Viena, que chama em alemão o Mercado dos Sonhos de Natal. E eu acho realmente com esse arco de mais de 10 metros, essa iluminação, essa prefeitura tão maravilhosa, que nós já vamos ter visitado no dia anterior para ir a esse espetáculo, que realmente é um mercado de sonhos, sobretudo para as crianças, hein? Por exemplo, no interior da prefeitura, temos um cursinho gratuito para aprender a fazer biscoito de Natal. Eu muitas vezes tenho vontade de voltar a ser criança só por essas pequenas coisas mesmo. E Viena me leva a me encontrar com esse menino que todos temos dentro, porque além da típica árvore de Natal, presépios, mercados, que tem vários, hein? Mercado de Schönbrunn não é só o mercado da Praça da Prefeitura, não, tem vários outros mercados, mas eu destacaria da cidade de Viena a quantidade de atrações que a cidade oferece, sobretudo aos mais pequenos, né? Tem o próprio Adventszauber, é o parque de atrações que eles põem do lado da prefeitura, com essa roda gigante. Tem um trem puxado por renas, por veados, né, de Natal, pista de gelo, ou até mesmo temos o próprio parque de Prater, que fica um pouquinho mais longe, que é o parque de atrações mais antigo da Europa, e que no Natal tem um ambiente, um aspecto muito diferente, né? Olha, temos aqui outro mercado também, da Praça de Carlos, todos maravilhosos e, sobretudo, são conhecidos pelo chocolate quente, hein? Com esse chantilly, essas nuvens, sempre um mínimo detalhe. E eu queria aproveitar para falar também de outras bebidas que a gente pode desfrutar no Natal, em todas essas cidades. Temos desde coisas que eu não sinto muita atração, como pode ser a cerveja quente com canela, não me atrai muito, até outras que eu gosto bastante, por exemplo, o punch, que é uma bebida sem álcool, que é parecida com vinho ou a sangria espanhola, até punch com álcool, entre eles o Glühwein, o vinho quente, o vinho com canela, alemão, ou o Eierpunsch, que é feito com ovo batido, que vocês estão vendo aí acima à esquerda, e que tem uma lembrança, eu diria, ao Baileys, uma coisa assim, muito cremosa. Apesar de que o povo pode não gostar muito dessa mistura entre vinho branco e ovo, eu realmente acho que vale a pena chegar aqui e experimentar esse tipo de coisas, né? Tão especiais, tão diferentes do que a gente tem no Brasil. E depois, no dia seguinte, vamos ir até Salzburgo. Novidade desse roteiro, a gente vai dormir em Salzburgo, hein? Normalmente a gente dorme em Zurique, mas dessa vez vamos curtir, porque o Félix já disse para vocês, Salzburgo é uma cidade muito mágica e vale a pena dormir aqui, vale a pena fazer noite aqui, porque a cidade inteira também vira, igual Budapeste, um autêntico, único, grande mercado de Natal. E no caminho a gente vai ver os Alpes inteiros, hein? 2/3 do país, 2/3 da Áustria, estão dentro dos Alpes, então a gente vai ver tudo nevado, lagoas, cachoeiras,
pequenas vilas com vaquinhas, enfim, tudo branquinho. Eu acho que isso é uma paisagem bem diferente, que o povo gosta bastante, sobretudo num país tropical como o Brasil. No caminho a gente vai ver isso mesmo. Aí vocês estão vendo o Lago de Montsè no inverno. E chegando em Salzburgo, que eu também já falei muito da cidade com vocês naquela apresentação, só dizer que é uma cidade barroca, que fica no meio dos Alpes, pequena cidade, 150 mil habitantes na fronteira com a Alemanha, só 5 minutos da fronteira, que sempre foi riquíssima pela venda de sal, as minas de sal, e é atravessada pelo rio Salzach, e temos um centro histórico do século 16, 17, espetacular, e muito marcado pelo nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart, né? Por isso chamam Salzburgo da cidade da música. Também olha o que a gente pode curtir com mais tempo em Salzburgo. Podemos subir essas escadinhas que temos do lado colado da montanha, da fortaleza de Salzburgo, para fazer essa foto mesmo que vocês estão vendo aí. Vamos ver também os jardins de Belvedere, que eram jardins do príncipe arcebispo. Salzburgo era uma cidade governada por um arcebispo. E eles são famosos, talvez vocês já viram, por esse filme da Noviça Rebelde. E no centro da cidade temos calçadões, rua de pedestre, por tudo quanto é lugar, comunicadas por becos e pequenas ruelas, que nos dão esse ar de cidade antiga mesmo, né? A gente vai se sentir um pouquinho como Mozart, que dizem que costumava correr de uma rua para outra, se esconder num beco. Enfim, a gente continua tendo esse tipo de construções. Vamos ver mesmo a casa de nascimento de Mozart, como vocês estão vendo aí. Teremos um tempo livre para quem quiser passar, ver os instrumentos, onde ele dormia, onde ele morava, a cozinha dele e tudo. E esses becos que eu digo estão já ao longo do ano sempre cheios de mercadinhos. Tá saindo de uma rua, a gente atravessa um beco, vai para outra e chega aí uma enorme praça, por exemplo, a Praça da Residência, que vocês estão vendo aí acima à direita e aí embaixo à direita, que em Natal é um grandíssimo mercado, onde a gente pode provar gastronomia local, chocolates de vários tipos, como eu vou mostrar agora, mas sempre a presença de Mozart, que parece que ainda não morreu quando a gente visita essa cidade, né? Porque ele está em todos os lugares. E o mercado de Salzburgo, o mercado de Natal, o protagonismo sempre é a música. A música já é protagonista ao longo do ano todo. Imaginem no Natal, temos as crianças sempre nas principais igrejas, são mais de 50 no centro de Salzburgo, as caixinhas de música, que é um grande presente de Natal, ou até as orquestras e bandas musicais que ficam na rua, sem pedir dinheiro, nada em troca, só mesmo pelo arte de tocar o Natal. E na catedral temos 5 órgãos, uma das poucas catedrais do mundo que tem 5 órgãos, e tem concertos todos os dias com música de Natal. E, sobretudo, esses mercados que eu digo estão cheios sempre de souvenirs. O chocolate mais famoso da Áustria, que é o Mozartkugeln, essa bolinha de pistache com chocolate, que no Natal também é um típico doce austríaco. Esses souvenirs de palha, esses artesanatos de palha típicos de Salzburgo, e, sobretudo, esses ovos de Páscoa e esses ovos de Natal, feitos com óleo de galinha esvaziado, que vocês estão vendo aí, feitos à mão, pintados à mão, e que é a decoração das árvores de Natal de Salzburgo. Então, realmente, é uma cidade onde a gente vai se sentir muito especial, sempre música de Natal tocando na rua ou na igreja quando a gente entra, umas decorações belíssimas, povo fazendo artesanato ao vivo. E, já digo, acho que é uma cidade muito recomendável para passar uma noite. E no dia seguinte nós vamos visitar o castelo de Neuschwanstein, já do lado alemão, também na fronteira com a Áustria, caminho de menos de 2 horas, maravilhoso, porque vamos atravessar a parte mais selvagem dos Alpes. E esse castelo, construído pelo rei louco, Luís II de Bavária, não me dá tempo a falar da história dele, mas simplesmente olhem onde o cara escolheu fazer esse castelo, hein? 1860, se não me engano. Então, muito louco ele não era, não, hein? Porque essa paisagem não tem uma paisagem igual na Alemanha inteira. Essa lagoa dos Alpes, essas montanhas no fundo. E apesar de que a gente está vendo elas assim agora, no inverno mais a ver com isso. E os alemães têm muito dinheiro, então a estrada não fica fechada nem nada, só se nevar muito, muito mesmo. Mas eles estão sempre preparados para que a estrada esteja
despejada e a gente possa passar. A gente vai ver uma paisagem assim, pequenos vilarejos cheios de neve, as vaquinhas escondidinhas, os camponeses ainda com todo esse frio trabalhando, e essas lagoas quase congeladas que a gente vai ver por todos os lugares. É uma paisagem, acho, espetacular. A gente vai ver o inverno em estado puro, e isso para os nossos clientes, né, sobretudo já digo os que vivem em regiões mais tropicais, é para ficar encabulado. Depois disso, vamos fazer um almoço bem de Natal mesmo, um bom pernil de porco, uma boa cerveja para pegar energia e subir no castelo do Rei Louco, Neuschwanstein, que vocês estão vendo aí, castelo neorromânico, cuja história a gente talvez em outro momento possa falar, mas simplesmente admirem a beleza. A gente vai no interior, só quando neva muito a gente não pode subir, mas a gente sempre arranja um programa, uma atividade diferente em caso de não for possível subir lá, né? Porque às vezes está nevando muito, mas olhem a beleza do castelo, sobretudo nessa época de dezembro. Que maravilha! Em vez disso, a gente vai lá na Ponte de Maria para fazer essa mesma foto que vocês estão vendo aí, sempre com a companhia do guia, né? É uma tarde, noite especial, e a gente depois já chega à noite de Munique, todo mundo está cansado porque temos que subir muita escada, descer rampa, mas vale muito a pena. Esse castelo não tem outra coisa igual, por isso é o castelo mais visitado de toda a Alemanha, né? Enfim, no dia seguinte, depois de descansar, nós vamos fazer uma visita cultural de Munique. Já estou acabando, podem ficar tranquilos, porque essa é a nossa última cidade. E vamos fazer uma visita espetacular. Munique é a capital de Bavária. Bavária, ao contrário do resto da Alemanha, é um estado de maioria católica. E isso quer dizer que o Natal é mais parecido com o nosso Natal, né? Com o Natal protestante do norte da Alemanha. Então, é um Natal muito diferente do de Dresden, o de Berlim. E Bavária, além disso, apesar de ser a região mais rica da Alemanha, está cheia de BMW por aqui, por lá, Mercedes e outros carrões. É uma cidade super tradicional. Região de Bavária, para vocês fazerem uma ideia, é tão conservadora que você muitas vezes vê eles passeando com essas roupas típicas bávaras ou tirolesas, mas é como eles vestem mesmo, hein? Não é nenhum disfarce, nem para fazer os turistas ficarem curiosos, não, é porque eles vestem assim mesmo, muito tradicional. Mesmo o partido governa desde 1955, eles não gostam de mudar nada, e ao mesmo tempo é super moderna, né? É muito rica, e vamos vê-lo começando a visita mesmo. Nossa visita vai começar na BMW, vamos entrar lá, ver os últimos modelos de carro. A gente pode até subir nos carros, nas motos, fazer foto como se a gente fosse proprietário daquilo. Vamos sair sem carro, mas pelo menos as fotos a gente fez. Vamos conhecer Munique num roteiro panorâmico, ver a Praça dos Reis, o Museu Nacional Bávaro, o Parque Inglês, Catedral de Munique. Depois vamos parar no centro, fazer um passeio a pé, conhecer a cervejaria da Hofburg, mal chamada cervejaria do Hitler, conhecer toda essa tradição de cervejas bávaras, na Prefeitura Velha, na Prefeitura Nova, visitar diferentes praças, como a Praça do Odeon, etc. Eu falei sem passar ao PowerPoint, mas, por exemplo, aqui vocês estão vendo o Olympia Park, que foi onde foram os Jogos Olímpicos, se não me engano, em 1972, ou o Palácio das Ninfas, onde cresceu o Rei Louco, com essa grande lagoa artificial, que também vira pista de gelo para patinar no Natal. A Praça do Odeon na esquerda, o Jardim Inglês com a onda de surf artificial, onde mesmo no frio inverno o povo vai surfar, esses museus que a gente tem na Praça do Rei, a Catedral, que é tão alta, foi feita no século XIV, se não me engano, com tijolo, e diziam na época que era impossível fazer aquilo, e que o arquiteto fez um pacto com o diabo para construí-la, e de fato, se vocês entrarem lá, tem uma pegada, uma pisada do próprio Lucifer, como prova de que ele contribuiu a fazer essa catedral. Uma coisa que parece meio contraditória, hein? Mas a tradição de Munique diz isso mesmo. E aqui em primeiro plano, na fotografia, vocês estão vendo a prefeitura. Finais do século XIX, Prefeitura de Munique, na Praça de Maria, que é o lugar onde tem
onde acontece o principal mercado de Natal de Munique. O que eu posso falar sobre o Natal muniquês? Bem, vocês já fazem uma ideia de que é uma cidade super rica, então, claro, esse povo sempre tem dinheiro que sobra, e chegando no Natal, tá todo mundo querendo gastar esse dinheiro, passar o tempo em família. Então, Munique tem vários mercados de Natal, cada um deles tem um protagonista. Por exemplo, tem o mercado de presentes, eu vou mostrar agora. E o principal deles é esse mercado que acontece na Praça da Prefeitura, que vocês estão vendo na fotografia. Mas temos, por exemplo, o SM-Markt, que acontece ao longo de todo o ano, é um mercado de comida, mas que no Natal oferece esses doces típicos dos que eu já falei, entre eles esse Stollen, esse panetone alemão, essas salsichas de Nuremberg, pernil de porco, tudo isso que eu já falei, vinho quente, chocolate quente, tudo. E no Natal é maravilhoso esse mercado, eu curto muito, eu não quero sair de lá. Mas temos também o Christkindlmarkt, que é o mercado de brinquedos. Essa região da Alemanha é conhecida pelos brinquedos e pelos artesanatos de madeira. Lá a gente vai encontrar, por exemplo, em espanhol a gente fala cascanozes, do Tchaikovsky, vocês devem conhecer por isso. O Rauchermann, o homem fumador, que é uma tradição muito antiga, uma figurinha de madeira. A gente põe incenso na boca dele e é para cheirar bem no Natal. Hein? Vocês devem saber que se mesmo hoje tem gente que não cuida muito da higiene pessoal, na Idade Média, onde ninguém tomava banho, era importante, pelo menos no Natal, que é uma data bonita, o ambiente estar cheiroso. Ou esses relógios de cuco, que são típicos de todo o sul da Alemanha, em que a gente vai encontrar relógios de 20 até 2.000 euros com maquinária da Rolex. A gente tem o Krippenmarkt, que é um mercado centrado no presépio, hein? Vocês sabem que aqui a tradição também é pôr um presépio na casa de cada um. E aqui a gente vai encontrar mais de 100 postinhos com presépios diferentes. Temos o Tollywood, que é o mercado da música. Aqui a gente vai encontrar esse Tollywood, que vocês estão vendo à esquerda, fica onde se faz a Oktoberfest da cerveja, no mesmo lugar. E lá temos músicas do mundo inteiro, músicas de Natal, músicas do Brasil, da Ásia, da África, tem de tudo lá. O Festival da Música de Natal, Tollywood. E temos lá também produtos orgânicos, tudo. No mercado super internacional, muito divertido para passar já mais à noite, mais tarde, né? Para aqueles mais jovens, sobretudo. Temos também vários concertos na ópera, na catedral. Temos o mercado medieval, onde todo mundo que vende e todo mundo que participa vendendo alguma coisinha ou tocando música vai vestido como trovadores ou princesas, enfim, sempre trajes medievais. E a gente se sente mesmo parte da Idade Média. O povo chega lá e tem que comprar algum chapéu, alguma coisa medieval. E é fantástico, é super divertido, né? Eles sempre vêm tocar alguma coisa pra gente. Enfim, tem até, para vocês fazerem uma ideia, tem o mercado da comida medieval, o mercado, já falei, dos presépios, dos brinquedos de madeira, da música, e tem também o Pink Market, que é o mercado rosa para o pessoal LGTB, hein? Os gays, lésbicas, etc., que também tem seu jeito de comemorar o Natal. Então, se vocês tiverem algum cliente desse tipo, Munique é uma cidade muito legal para eles. É tanto o mercado de Natal que tem na Alemanha, que eles vão nos acompanhar até o aeroporto mesmo. Até a hora de fazer o check-in, a gente vai estar vendo o mercado de Natal, porque o mercado de Natal do aeroporto de Munique é imenso, e vocês estão vendo sempre muita alegria. Então, é um jeito muito legal de dizer adeus a essa viagem, que espero que vocês tenham curtido também. E se vocês esqueceram de comprar algum souvenir ou experimentar alguma coisa, por exemplo, esse Eier Punsch, esse vinho branco com ovo, hein? Não esqueçam de experimentar antes do voo. Não sei se é muito recomendável, mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me comentam aí. E olha, o alarme está tocando agora, então nem tão mal assim. Muito obrigado e já vou passar a palavra para Leonardo, Félix, ou não sei quem. Ou Edson. Sou eu mesmo. Muito bom, Júlio, muito boa apresentação, mostrando em detalhe esse roteiro maravilhoso, né?
que a gente oferece em 3 opções, ou começando em Berlim, ou Praga, ou Viena, sempre terminando em Munique. Nós vamos ter bloqueio para esses aéreos, para essas saídas aí, tanto para quem quer começar em Berlim, como quer começar em Praga ou em Viena, sempre saindo de Munique. Um programa realmente sensacional. E como vocês viram, né? Toda essa plateia aí que nós tivemos, muito amável, assistindo toda essa nossa apresentação, é um programa que, embora pareça, bom, eu vou ver tanto mercadinho de Natal, cada um tem a sua característica, cada um é mais bonito que o outro. E uma coisa que eu reparei é que nós vamos ter que fazer o traslado em Munique de saída, acho que 5 horas antes, para ter tempo de ir às últimas comprinhas, né? Então, gente, olha, eu vou dizer para vocês que nós vamos ter esses programas aí na faixa de R$2.000 de entrada e prestação de no máximo R$700, incluindo aéreo, né? Incluindo aí toda essa programação maravilhosa que vocês viram. Estamos pegando e já essa semana esse programa já está já está pronto, já está aí uma lâmina com o roteiro, com o preço, com tudo direitinho do terrestre. E essa semana que vem nós vamos ter também, com certeza, já com aéreo, tá bom? E lembrando que a primeira prestação, não é isso, Edinho? 60 dias depois do fechamento. 60 dias depois do fechamento. Então, se vocês fecharem hoje, vai ter para pagar só a entrada... Setembro, final de setembro. E aí mais 9 parcelas. Gente, toda facilidade. E eu tenho certeza que o cliente de vocês que fizerem isso, essa viagem vai ficar para sempre na memória deles. Vamos animar, Léo. Vamos animar e vamos junto. Vai ser uma super comemoração. Bom, vamos todos. Essa gastronomia, né, Edinho? Imagina como é que vai voltar de lá. Né? E, ó, eu não posso ver música de Natal. Eu botei aqui, tava tocando aqui o Noite Feliz. Essa é uma música de 1818. O Noite Feliz. Foi um padre austríaco. Hoje, na cidade, ela pertence à região da Alemanha e é uma das músicas mais gravadas no mundo. Ela já foi traduzida para mais de quase 40 idiomas, são 38 idiomas. Então, fica a informação para vocês também. E, repetindo o que o Léo falou, esse programa é um programa muito bacana e é uma época muito especial. O Natal, de fato, como o Júlio disse, vai ser uma viagem para comemorar. E tomara que ele esteja um dos grupos nossos aí do Brasil, esse período pós-pandemia. Eu tenho certeza que a gente vai começar muitíssimo bem, celebrando muito esse Natal de 2020. Sem dúvida. Não, vê aí, tá aí na tela aí, né? O pacote a partir de $930. Você põe um aéreo aí, não vai chegar nem $1.400, $1.500 para viagem dessa, quer dizer, é sensacional. Né? Espetacular. Nos vemos lá. Nós temos só uma dúvida, Edson, desculpa. Nós temos uma dúvida no Facebook perguntando qual é o horário de funcionamento dos mercados de Natal. 24 horas, qual é o horário de funcionamento deles? Júlio? Sim, olha, aqui, a maioria já começa a recolher tudo umas 9 horas. Hein? Alguns vai um pouquinho além. Eu já disse, por exemplo, em Berlim a gente tem mais de 70, em Viena temos mais de 20. Então, sempre tem algum que fica um pouco mais tarde. Mas, geralmente, esses países aqui já anoitece 5 horas, 5h30, e começa a fechar tudo 8h30, 9. Mas tem alguns que ficam mais tempo. Isso. Ou seja, o horário de encerramento é aproximadamente entre 21 horas. E abre à tarde, normalmente à tarde já estão todos abertos. E o bonito é justamente pegar essa transição da luz para a noite, que aí você pega o mercado iluminado, aí já é mais festivo, né? Mais esse ambiente de Natal com microlâmpadas. É muito interessante tomar em conta que dentro do roteiro a gente colocou algumas excursões a mais do roteiro normal, casualmente para entrosar as visitas com a visita do mercado. Por exemplo, aquela de Potsdam, a gente incluiu para, na volta daquela visita do Palácio do Potsdam, entrar no mercado de Spandau. Então, por isso está tudo ordenado, tudo previsto para o maior desfrute da gente. Sim.
E lembrando, pessoal, que toda a apresentação, e hoje certamente a gente teve mais de 100 pessoas, porque entre todo esse pessoal que participou conosco aqui no webinar, mais no Facebook da Mondiale e mais todas as salas de vídeo foram criadas no entorno. Então, e além de tudo, está lá gravadinho no nosso YouTube para que vocês possam depois entrar, rever a apresentação, muito bem feita pelo Júlio. E até mais, até amanhã novamente com mais um webinar. Mais uma vez, obrigado, Júlio, obrigado, Félix e o querido Léo, e a todos vocês que ficaram conosco aí, viajando já entrando no clima do Natal. Só lembrando que a árvore de Natal da Ancoradouro e da Mondiale já está funcionando lá a nossa árvore. Nosso presidente pediu para montar a árvore para que todo mundo que passe pela portaria da Mondiale Ancoradouro lembre do Natal, de que vai ter Natal em 2020 e de que tudo vai voltar ao normal, como era antes ou até melhor. Muito bem. Obrigado, Edinho. Um abraço. Outro, tchau para vocês. Abraço, Léo. Obrigado, Júlio. Obrigado, Júlio. Obrigado, Félix, Edinho. Abraço a todos. Um abraço.